Hoje a gente está aqui com dois professores de sucesso, dois professores realizados, que mudaram um pouco do jeito de pensar a educação para o mundo online. O Ivan Quirino, professor de desenho, que tinha a escola de desenho, hoje não tem mais, todo o seu trabalho, tudo online. Eu estava vivendo uma crise com a escola de desenho, dificuldade de conseguir alunos, contar um pouco pra gente, mais de 4.000 professores que estão na nossa lista, buscando oportunidades, maneiras de ser um professor realizado, essa é a nossa grande missão. E o Bruno Capanema, um arquiteto, professor da UNB, muitos anos de aula, muitos cursos e agora está estruturando todo um negócio também para os arquitetos de sucesso. Então ensina arquitetos a conseguirem viver de arquitetura. Eu queria que vocês contassem um pouco dessa crise, como é que foi, o que levou vocês a ser professor na internet, a usar essas possibilidades do online para viver do que vocês gostam. Eu acho que a pergunta é o que leva a gente a ser professor, né? O que leva vocês a ser Porque é missão, professor é missão, né? Falando de mim, assim, um cara que queria viver de desenho, já era um baque pra família, porque puta, viver de desenho, cara, já não é viver de desenho, viver de desenho é viver, né? Não é profissão. É hobby, né? É hobby. Família sempre tem aquela ideia, cara, meus pais conservadores, que negócio tem que trabalhar na firma e não sei o que. Aí eu falei, não, eu quero viver de desenho. E aí, beleza, aí depois, quando eu dei minha primeira aula, eu descobri qual era a missão, era ser professor. Quando alguém sonha em ser professor, é porque é missão, cara, porque é apaixonado. Pra resumir, eu dei minha primeira aula e falei, cara, eu quero dar aula de desenho. E aí eu busquei durante 10 anos, eu batalhei, juntei dinheiro e tal pra poder montar uma escola de desenho. Eu queria ter uma escola lá na minha cidade, sou de São Paulo, Santo André, e aí eu queria ter uma escola de desenho lá. A primeira aula que eu dei foi em 2002, em 2012 eu consegui montar a escola. A escola, em 6 meses, quebrou. 6 meses eu tive que fechar a escola, porque eu precisava de 40 alunos para pagar as contas da escola, e eu consegui em 6 meses 8 alunos. Eu lembro da história do panfleto, que eu conto pra todo mundo, do panfleto, porque é entre o lance do empreendedor, não só do professor. A virada foi quando eu descobri isso, porque o grande problema é quando a gente monta um negócio que a gente gosta, a gente começa a fazer de tudo. E a gente faz de tudo com o maior prazer, né, porque quer fazer, e aí você vai entregar panfleto, você vai pintar parede, você vai varrer o chão, e aí eu fazia tudo. É assim, você começa a fazer tudo, e aí quando começa a não dar certo, tudo que você tem que fazer vira obrigação. Você fala, vou ter que entregar panfleto de novo, vou ter que varrer chão de novo, que no começo você fazia com prazer. E aí eu lembro que nesse período que eu já tava quase fechando, assim, eu fui entregar panfleto, uma menina pegou, amassou e jogou no chão. E eu falei, cara, não era o panfleto que ela tava amassando, não era o papel, ela tava amassando 10 anos de, sabe, sonho, um monte de coisa. Mas a grande frustração de ter que fechar a escola foi o fato de eu não poder mais dar aula, entendeu? Só que eu fui descobrir por quê. Porque do lado da escola que eu fechei, tinha a escola de música, tinha escola de inglês, tinha escola de Kumon. Falei, cara, não é possível. Todas estão lá, cara, não é possível. E aí eu percebi que o problema não era eu como professor, eu tinha me preparado durante os 10 anos para ser um baita professor, um baita desenhista, mas eu não entendia nada de ter um negócio. Então esse foi a grande chave que virou. Depois que isso aconteceu, eu comecei a estudar empreendedorismo, estudar marketing, estudar administração, esse tipo de coisa, para poder usar a habilidade que eu tinha como professor para tocar um negócio, entendeu? E aí que apareceu o online. Eu descobri no online uma maneira de voltar da aula, de realizar o sonho, a missão, com menos custo, né? Porque eu não precisava ter um sobrado no meio da cidade, no centro da cidade. Conseguia fazer tudo isso de um quarto e um computador com internet, transformar muito mais pessoas. Porque aí eu não precisava que elas fossem até lá, eu podia chegar em tudo quanto é lugar, porque a internet possibilita isso. Quantos alunos você tem hoje? Hoje tem mais 3.000. 3.000 alunos. Eu não queria ser professor, eu me formei para ser arquiteto e queria ser o melhor arquiteto da cidade. Era isso que eu queria. E um dia ganhar o Pritzker, que é o Oscar da arquitetura. Modesto pra caramba. Mas eu me preparei para ser o melhor arquiteto possível. Eu tinha um amor, uma paixão pela UNB muito grande. Quando eu me formei, eu tava cansado de ir pra lá e prometi que nunca mais eu voltava lá. Porque eu tava cansado, mas eu gostava, era a minha casa também. E eu achava que um dia eu ia acabar dando aula, mas era uma coisa assim, complementar ao meu escritório. Aí eu me lembro que eu comecei a tentar dar aula em umas faculdades particulares. Minha filha nasceu numa quarta-feira, quando foi na quinta, uma colega ligou. Bruno, você tem vontade de dar aula aqui na faculdade e tal? Eu falei, tenho. Ela falou, então vem aqui sábado numa reunião. Aí eu cheguei na reunião sábado, do meu nome tava na grade horária das matérias que eu ia dar, que começava segunda-feira. Mas aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Foram 6 meses mais difíceis da minha vida, porque era assim, trabalhando por mim e pela minha mulher, que também é arquiteta, era minha sócia, cuidando do escritório dos dois, dando aula à noite e minha filha pequenininha.
Então chegou no final do ano, eu acho que eu tinha envelhecido uns 10 anos e tal. E aí eu tive que escolher alguma coisa para abrir mão do escritório. Acabou, comecei a dar aula, fui dar aula na UNB depois, né? Passei no concurso para ser professor da UNB. E aí eu tinha essa pegada do empreendedorismo que você foi aprender, eu tinha antes no meu escritório, né? Porque eu fiz o meu escritório bombar. Eu fali o escritório, aprendi tudo que eu precisava para aprender, para fazer, trazer clientes, fazer aquela coisa. Então eu tinha essa coisa do empreendedorismo, mas de repente eu estava dando aula. Você não tinha de Pra professor. faculdade, né? E aí eu fui aprender, ser melhor professor e descobri que eu comecei a ensinar para empreendedorismo para os meus orientandos, a pessoa que estava para formar. Tava lá a menina que ficava triste porque queria ter filho e não sabia o que ia ser da vida dela, ter filho e ter um escritório, como é que... E eu ficava ensinando, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, planeja tal coisa e tal. E eu via que aquelas dores eram grandes, aí eu falava, cara, eu tenho que chegar em mais gente do que eu chego aqui, pequenininhos, meus alunos que eu oriento, aquele um ou outro e tal. E aí foi aí que eu conheci a Dani, que é minha sócia, e a gente montou o Arquitetos do Sucesso, que era ensinar aquilo que eu ensinava, ou seja, continuar sendo professor com uma quantidade imensa de pessoas, e a gente tem de aluno hoje o tanto que a UNB inteira tem de estudante de arquitetura. E é juntar essa coisa de missão com empreendedorismo, você tem razão, né? Você tem que ser eu acho, na verdade eu acho que você tem que ser empreendedor, até se você não quiser ter uma escola de desenho ou quiser ter um curso online, você tem que ter essa pegada de empreendedor para ser professor também. Aquele professor que só chega, entra em sala de aula, dá aula e vai embora, pra mim ele é o professor funcionário, tá? O cara vai lá, bate o cartão. Até porque não faz sentido você pegar um livro, escrever tudo na lousa pra pessoa copiar o que ela escreveu no caderno. É mais fácil ela comprar o livro. Não precisa do professor. E ela lê mais rápido que você escreve, inclusive. Uma coisa legal de empreendedor que o professor tem que ter é essa coisa de buscar sempre uma novidade. Né? Inovação, cara. Inovar o tempo inteiro. Ver pra quem você tá falando, né? Qual é o público, saber conhecer o que é público. Isso tudo é uma coisa meio de empreendedor, né? Que o professor tem que ter. E a preocupação com a transformação, cara. Mas é o lance de você ver ela tá no ponto A e você pegar na mão e ajudar a chegar no ponto B. O grande ponto é esse, cara. Você sabe que eu tenho muito isso em mente. Quando eu tô dando aula na UNB, eu sempre penso assim, quem é esse aluno que chegou? Vai estar quando acabar o semestre. O que eu tenho que ter ensinado para esse cara e tal? E aí, normalmente eu dou aula pro primeiro semestre, eu sei que é o sujeito, eu sei exatamente quem é. Eu sei que é o sujeito que acabou de terminar o ensino médio, quase não ouviu o não dos pais, né? Então tem até meio um pouco mimado. Tá, então, e tem medo de ser criativo, não sabe nada, então eu tenho que desenvolver a criatividade num cara que não erra. E aí você tem que ensinar que a pessoa vai ouvir que tá ruim, que vão xingar ele porque ser criativo é errar, né? Então o cara que quer ir pra frente ele tem que errar, tal. Como é que eu vou ensinar ele falando não que o pai não fala, mas ao mesmo tempo sendo harmonioso, carinhoso, por isso que eu brinco muito. Eu sei quem é o meu público, sabe? Eu acho que todo professor devia saber isso. Eu sou que acompanha vocês, por exemplo, tal. O cara que quer ser empreendedor é legal, ele tem uma escola, fazer isso que a gente faz online, tal. O cara quer dar aula dele bem dada, está fora da caixa. Cara, tem que fazer isso, sabe por quê? O aluno tá estudando ali, vamos generalizar, mas o aluno tá estudando ali, no fim das contas, viver daquilo que ele tá estudando, certo? Então, para viver daquilo que ele tá estudando, ele precisa ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, ele precisa saber lidar com o dinheiro. Então, o professor não é só ensinar a matéria, é mostrar para ele o caminho, entendeu? Mostrar como é que ele vai usar aquilo que ele tá aprendendo, poder chegar onde ele quer chegar. Tem um curso que eu ensino a viver de desenho, né? Então, eles querem aprender a desenhar para poder ter clientes. Beleza, e aí, como é que eu faço com o cliente? Eu falei, então beleza, tem um módulo do curso onde eu sou o cliente. Fala, agora acabou, professor, eu vou ser o cliente, eu vou cobrar prazo, eu vou falar que tá ruim. Então eu simulo um cliente para eles chegarem no mercado de trabalho sabendo como é que funciona. Então é real a parada. E é isso que falta, porque aí, você forma um monte de gente que chega lá na hora, tá deslumbrado, acha que é uma coisa, chega na hora, vamos ver, recebe um não, frustra, vai embora, acabou. Eu tive uma lição grande quando eu comecei a dar aula, tinha 2 alunos que eu estava orientando, né, para poder fazer o trabalho final, e uma aluna ela era muito fraca, e uma menina ela era fenomenal. E aí essa menina que era muito boa, ela fez um puta projeto final, tal, que era fantástico. E essa aluna que era muito fraca, ela evoluiu muito e fez um projeto bacana. E não era boa igual a da outra, mas era bacana. E aí uma outra professora já muito antiga veio falar comigo, me deu os parabéns pela aluna fraca. Eu quero te dar os parabéns, tal, eu falei, legal, tal. Mas o projeto da fulana ficou melhor. Aí ela falou, pois é, mas sabe o que é? O professor de verdade se mostra quando o aluno tem dificuldade. É isso aí. Porque o aluno bom não precisa de ajuda de quase ninguém. Aquele aluno que tem dificuldade, que precisa de mais carinho, de mais acompanhamento e tal. Esse é o cara que precisa do professor de verdade. Aquele negócio bateu fundo, assim. Isso, né? Foi, cara, ela tem toda a razão. É isso aí, é isso aí. Tava vendo de onde que ela partiu, de onde ela Exatamente, chegou com a sua exatamente. aula. E Isso é transformar a vida. E Você aí, tem que ter esse jogo de cintura para saber
saber o nível que cada um tá, poder potencializar o que cada um tem de melhor e poder puxar com mais força aquilo que cada um precisa ser puxado, né? Eu acho que uma das coisas do professor realizado é ver que o aluno atingiu uma coisa que ele tinha preparado para o aluno. Então o que eu faço hoje, por exemplo, online? Eu recebo testemunho, um e-mail, recebo alguma coisa de um aluno falando tanto que o curso mudou a vida dele, eu dou print naquilo e guardo no meu celular. Porque o dia que eu tô chateado, tá sendo muito difícil trabalhar tal, eu leio. Porque eu me lembro por que eu tô fazendo aquilo. É isso aí. Me conecto de novo com a missão do que eu faço. Esse lance de... Esse grande porquê, né? eu não me sinto realizado porque eu tenho mais de 3 mil alunos. Eu me sinto realizado porque um aluno conseguiu aprender o que eu ensinei. Diferença na vida. É isso aí. Se vocês pudessem dar uma dica para os professores que estão assistindo, que estão muitas vezes na realidade de uma escola pública, sem muito apoio, estão se sentindo sozinhos na sala de aula, com alunos com problemas, que às vezes não querem aprender, como é que eles podem chegar um pouquinho mais perto dessa transformação que vocês estão falando, dessa missão? Eu tenho uma coisa para falar, assim, vou olhar para a câmera, assim, que a professora me prestar Pro professor atenção, que assim. está ouvindo. Às vezes você dá aula numa escola de periferia, com um aluno que às vezes não fala português direito, tem dificuldade, uma série de coisas, dificuldades sociais e tudo. Acredita nesse aluno, porque talvez você seja a única pessoa no mundo que acredita nele. Isso faz toda a diferença, toda a diferença. Acredita, aquele aluno que você acha que ele tem menos capacidade, então mostra que você acredita e fala pra ele, transfere também essa responsabilidade e fala pra ele, olha, eu acredito nisso que você é capaz de fazer e eu tô aqui pra poder te ajudar a fazer. Porque sabe o que significa? Você vai ter um monte de problema na escola, nas outras coisas todas, background. Minha madrasta é professora de português na periferia, eu sei que ela já foi buscar aluno na FEBEM, que acontecia? O pai e a mãe não estavam lá, ela era a única que estava lá. Tá? Então alguém precisa acreditar nessa pessoa, porque às vezes você vai mudar a vida dessa pessoa só porque você acredita e resolveu fazer essa transformação. Isso vai conectar mais ainda com o seu porquê, vai te dar mais vontade de começar o que você faz todo dia, sabe? Bom, minha dica é que você volte um pouquinho esse vídeo e ouça de novo o que o Bruno falou, desde o começo. E aproveitem o nosso canal, né? Cada vez com mais gente incrível, com mais gente que está aí fazendo a diferença. Direto pra Conversa em Ação, porque conversar transforma e educar transforma.